Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O programa Ponto de Vista de hoje recebe Djalma Aranha Marinho Neto, 64 anos, procurador federal aposentado, professor aposentado de ética jurídica e direito previdenciário e também especialista e mestre em filosofia pela UFRN. Vamos falar com ele sobre sua trajetória, um pouco sobre a política atual, mas principalmente sobre literatura, os livros que já publicou e qual foi seu último trabalho. Meu amigo, eu vou lhe chamar de Djalminha só agora, porque falar com o professor tem que ser Djalma Marinho Neto, mesmo que com a nossa amizade, no dia a dia eu lhe chamo de Djalminha. Todos chamam. Todos chamam, né? Djalma, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Agradeço demais. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com seus telespectadores. Vamos discutir sobre minha vida, sobre o mundo, sobre a natureza. Vamos lá, sobre a literatura, sobre tudo isso. Vamos lá. Você se formou onde e quando? Olha, eu me formei na nossa UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Formei nos idos de 1986. Foi que eu terminei. E de lá comecei também a trabalhar na defesa da UFRN. De direito, né? Naquele tempo era o tempo do vestibular, né? Eu passei na primeiro vestibular e era uma outra universidade, um outro tempo, né? Uma outra luta, mas gostei do que eu fiz, não me arrependo. Como é que se deu sua carreira? Não, quando terminei, eu passei a ser assessor jurídico da UFRN até 1992. Fazendo a defesa interna da UFRN, né? E depois eu fiz um concurso para procurador autárquico federal. E passei bem colocado aqui, passei com pessoas queridas daqui do Estado, né? Como Marcelo Navarro, como Vital Nogueira, entre outros. Walter Nunes, entre outros. E comecei a exercer a profissão na defesa do INSS. Então, eu tenho muito orgulho de dizer, Nelson, que eu fiz a defesa dos dois mais belos órgãos, do meu ponto de vista, do Rio Grande do Norte, que é a UFRN, que é linda, de todos os sentidos, e o INSS, que é o provedor social do Rio Grande do Norte. Com certeza, Então, eu fiz a defesa de dois órgãos belos. E eu tenho o maior orgulho disso. Eu quero aproveitar e dizer a você que eu sempre tive uma grande estima e respeito por seu pai, Márcio Marinho. Obrigado. Ele sempre foi alguém do meu relacionamento. Eu, embora mais jovem, bem mais jovem, mas eu tinha um respeito muito grande por ele. Como eu tinha um respeito muito grande pelo seu avô. De quem eu herdo o nome, né? Herda o nome e algumas qualidades. Ele lhe influenciou de alguma forma? Sim, todos dois, né? Me influenciaram demais. Vovô, com aquela visão dele intelectual, me fez... acho que é uma coisa de raiz, é o gosto de ler, da leitura. Ele me trouxe isso. E também a questão da hombridade, né? Da palavra, né? Isso você não vê na história Djalma Marinho ter fraquejado na palavra. Isso aí me fez raiz em mim. Com certeza, com certeza. E todo mundo guarda, o Brasil todo guarda aquelas célebres palavras dele, parafraseando um filósofo, salvo engano, francês. Escritor espanhol, Calderón de la Barca. Ao rei tudo, menos a honra. Enfrentando o arbítrio, né? Isso. Agora, quais
as grandes lições que você aprendeu do seu avô. Eu faço essa pergunta porque você tem o nome, você herdou o nome exato, dele. herdei o nome dele. Olha, quando o vovô faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos. Eu posso dizer que não tive aquela convivência, né, e grande com o vovô. E vovô também vivia muito ausente por conta de Brasília, e eu morava aqui, né? Mas eu sempre tenho lembranças de um avô, assim, camarada, aquele que perguntava o que você estava precisando, o que você necessitava, que saía comigo. Djalma, vamos comprar uma rabada para a gente comer hoje de tarde? Vamos, vovô. Eu me lembro de uma vez que saí de Nova Cruz com ele, porque ele tinha uma base em Nova Cruz, ele era de Nova Cruz, e fomos para um restaurante aqui em Natal, à noite, aqui em Natal, e ele perguntou, Djalma, você já comeu língua ao molho madeira? Eu digo, não, vovô, nunca comi. Então, vamos comer comigo. Até hoje é meu prato favorito. Então, tem influências. Eu me lembro dessa história de filosofia, que quando fui com ele numa banca de jornal, eu estava em Brasília, em férias, e achei que queria aparecer para ele e pedi um livro que falava sobre Sócrates. Ele comprou para mim, foi o primeiro livro de filosofia que eu tinha, eu devia ter era adolescente, e eu comprei muito mais para mostrar alguma coisa a ele do que para mim mesmo, porque eu não entendi nada naquela época sobre a filosofia socrática. Mas não deixa de colocar raízes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou nisso, eu me lembro que uma vez eu fui a terra onde ele nasceu, Nova Cruz, para vê-lo. Eu me lembro desse episódio na minha vida. Uma primeira vez que eu fui a Nova Cruz, não foi a única, foram depois muitas outras, mas eu fui exclusivamente para ouvi-lo, para conversar, bater um papo com ele. Realmente isso aconteceu. Agora, Djalminha, você ainda exerce a advocacia? Não, parei completamente. A advocacia é um trabalho muito árduo, principalmente muito estressante. Você tem os seus problemas do dia a dia, sua vida, seu resolver dia a dia, e você tem que trabalhar com os problemas dos outros. Então, é um somatório de estresse. Tem os seus estresses do cotidiano e tem o somatório com o estresse do seu cliente. E eu tive problema de saúde, eu tive 2019. Em 2019 eu precisei operar o coração, botar a ponte safena, e eu achei que era bom parar. Então, hoje eu estou naquela, já estou com 64 anos, achei que o que eu ganho, eu não tenho ambições, grandes ambições, mas eu acho que a vida não precisa de ambições, você não precisa ter um castelo para viver feliz, você acha ter o lugar onde dormir, coisas mais simples, dá para sobreviver bem, tomar sua cervejinha, conversar com seus amigos, fazem parte da sua limpeza mental, e resolvi optar por isso, em sair da frente de batalha. Passei minha vida toda na frente da batalha. Defender o INSS, por exemplo, é um Vietnã. Você está numa batalha constantemente. São 300 mil causas por ano, uma coisa assim. Você trabalha num ritmo estressante, né? Aí eu saí para a advocacia privada, depois que eu me aposentei em 2018, e vi que também não é fácil. Você tem que fazer o processo andar, tem que fazer o juiz despachar, e termina aquilo ali tudo lhe cobrando um pouco. É muito estressante mesmo. Muito estressante. Você fez bem, você teve um problema realmente no coração. Aí deu uma paradinha. Deu uma paradinha. E uma grande coisa que você tem é seu hall de amigos, que lhe querem muito bem. Eu sei, muito obrigado, é verdade. É verdade. Isso é uma das artes que eu aprendi, eu acho que também, voltando à primeira pergunta, uma das coisas que herdei de vovô e de papai, a capacidade de fazer amigos, e cultivar amizades, né? É verdade. Você passa de um princípio daquele que, se você não pode botar o outro para cima, não atrapalhe, deixe ele ir, né? É verdade.
Mas você fazendo isso, a vida passa fácil. Você tem uma grande vantagem, você tem um grande background. É verdade. Realmente, seu pai e seu avô foram figuras admiráveis. Agora, como é que você está vendo o momento atual da política brasileira? Nelson, eu estou vendo com muita tristeza e angústia, muita angústia. Eu vejo que as instituições estão frágeis, todas elas frágeis, que as linhas demarcatórias de cada instituição estão completamente confusas, estão nebulosas. Estou vendo que o Supremo deu muito motivo a isso, porque entrou numa seara que não poderia ter entrado, que é a não técnica, é a política. E nessa visão política que o Supremo tomou, ele abandonou raízes profundas do direito, do fundamento do direito, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, a paridade de armas, o juiz natural. Tudo isso foi abandonado pelo Supremo dentro de uma visão política, de resolução política, fora do campo da política, e isso está levando o Brasil para uma situação de impasse terrível, terrível, e com consequências internacionais. Você veja aí o que está acontecendo, um embate com o Brasil contra o seu maior aliado da história. Os Estados Unidos foi o primeiro país que reconheceu o Brasil como nação independente. Primeiro, toda a vida que teve algum problema, nós fomos solidários aos Estados Unidos e vice-versa. Você tem uma ideia, quando teve a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, foi o único momento que os Estados Unidos exportou gente. Foi quando teve a destruição do Sul pelo Norte. Então, os fazendeiros, os confederados, tentaram sair dos Estados Unidos, porque eles eram perdedores. E eles escolheram o Brasil. Fundaram a cidade americana, em São Paulo, fundaram outra, que eu não me lembro, que tem raízes americanas que conservam os costumes do sul dos Estados Unidos. Então, sempre houve uma interligação muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. E hoje nós estamos em pé de guerra com a maior nação do mundo. Num impasse desnecessário. Desnecessário, que está prejudicando a gente. A gente não está sentindo agora, porque começou agora. Mas dentro de 2, 3 meses, vamos sentir na gândula do supermercado. Vamos sentir no dia a dia, no desemprego, que vai dar um pipoco, vai crescer. Não se briga com os Estados Unidos, não se dá as costas para os Estados Unidos, porque eles têm outra virtude, que é a democracia. Ele é a raiz da democracia e da liberdade. Se você tem um país que tem uma Constituição que tem 270 anos, não tem outra no mundo que tem a mesma Constituição. Eles falam a Constituição deles são dos pais fundadores da nação. Então, são aqueles que fundaram a nação, os que fizeram a Constituição, que vale até hoje. E que ela é baseada nos princípios liberais máximos pensados de individualização da pessoa, de primeira pessoa, depois as corporações. Nós somos dominados pelas corporações hoje, pelos sindicatos, associações, e esmagamos o individualismo. Se você for um empreiteiro, um empreendedor, você é visto pelo Estado como inimigo que tem que ser extorquido. Então, eu estou vendo uma grande confusão, meu amigo, uma grande confusão. E lamento demais e não sei como sair. Como se sai? Sim, vejo. O Supremo abdica a situação de política, volta à técnica, volta ao processo, às linhas do processo, aos princípios do direito. A política volta ao seu lugar, seu ninho, que é o Congresso Nacional, os deputados e os senadores, que representam a população, o povo. Bem ou mal, mas representam. Bem ou mal, não interessa. Bem ou mal. Ali é um corte da sociedade. E aí o corte da sociedade diz o que a sociedade quer, na sua maioria. Aí se faz. E o executivo faz a parte dele, que é implementar o desejo da população. Se quiser construir uma ponte do nada para o nada, a população votou, deu dinheiro, faça a ponte do nada para o nada. Faça o executivo. Mas do jeito que está uma confusão sem fim, não tem um entrando na seara do outro, um entrando na é verdade.
Agora, Djalma Marinho Neto, vamos mudar de assunto? Vamos. Esse é muito Pesado. estressante. Estressante e pesado. Também. Agora, como surgiu seu amor pela literatura? Eu acho que isso aí é uma coisa genética. Eu não gosto dessas coisas genéticas, não, mas eu acho que que veio alguma coisa assim por dentro. Porque desde pequeno eu sou apaixonado pela leitura. Eu não consigo parar de ler. Eu não consigo. É uma coisa que tem dentro... todo mundo tem direito a ter um vício. Meu vício é esse. Meu vício é esse. Desde que eu me entendo. Você olha para a literatura e faz como Nelson Gonçalves: meu vício é você. Meu vício é você. Meu vício é a literatura. Que beleza! Desde quando? Desde que eu aprendi a ler. Quadrinhos, tudo, revista de faroeste, coleções de Homem-Aranha, os clássicos, Alexandre Dumas, Três Mosqueteiros, Moby Dick, Conde de Monte Cristo, os clássicos, os clássicos russos. Dom Quixote de La Mancha. Dom Quixote de La Mancha. Eu comprei um Dom Quixote de Caramancha, que eu não sei onde é que foi parar, sumiu, alguém pegou. Pode ter sido até Rogério, meu primo, que a gente tinha uma arte de trocar livros muito... Papai ficava com ódio, o pai dele também, porque eles gostavam de ler também, tio Valério e papai, e botavam livros debaixo da rede. Aí eu passava lá, tirava o livro que estava debaixo da rede de tio Valério e Rogério fazia o mesmo com o papai. Aí era uma confusão. Eu quero aproveitar, tenho certeza que ele está assistindo, mandar um abraço para Rogério Marinho, que tenho certeza não vai perder essa entrevista com o seu primo. Não. Djalma Marinho Neto. Agora, Djalma, quantos livros você já escreveu? 4 livros. Um de filosofia, um é decorrente do meu mestrado de filosofia. Sim, Nelson, eu fui o primeiro mestre de filosofia do Rio Grande do Norte. Primeiro mestre? Foi. Fizeram o doutorado, os doutores fizeram o mestrado e eu fui um dos... E eu não tenho graduação de filosofia. Eu entrei na especialização e depois fiz o mestrado. A minha graduação era somente de Direito. De Direito. E fiz um primeiro livro sobre filosofia, que é um livro sobre Platão, a tese, uma dissertação sobre Platão, um livro de Platão chamado Fédon, que trata da imortalidade da alma, a metafísica, né? E fiz 2 livros de contos e o terceiro, que é uma espécie de coletânea com os contos novos. Entendeu? Peguei os melhores dos 2 primeiros, porque teve um problema no primeiro livro. Eu pensei que o primeiro livro tinha passado por uma revisão e não passou. O editor, eu era muito inocente, não sabia desse negócio de publicação. Eles perguntei: você vai fazer uma revisão? E eles: vamos, nós fazemos a revisão, temos o revisor, temos tudo isso. Entreguei os originais sem me preocupar com isso. Depois de publicado, quando eu fui ver, tinha vários erros que eu não admitia. Erros de gramática, de concordância. Aí me deu uma... Que coisa! Foi chato. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei praticamente e recolhi esse livro. Mas eu não vou negá-lo que publiquei, né? Ele existe. E tinha vários contos nele que eu adorava, os contos. E eu digo: eu não vou deixar perder esses contos. Eu vou republicá-los. Aí eu fiz uma coletânea, peguei os melhores do segundo também, acrescentei nos melhores do primeiro, no meu ponto de vista, no julgamento pessoal, e coloquei mais uns contos novos e relancei nesse 4º livro. Djalminha, nós vamos só dar um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco, ok? Tá certo, obrigado. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo.
Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Este programa também tem o patrocínio da Esterbon, que é uma moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água, gelo mineral, polpa de fruta, cobertura e casquinho para sorvete. E nós voltamos ao bate-papo que está fantástico com o Djalma Marinho Neto, que eu costumeiramente chamo de Djalminha. Mas no programa tão assistido por vocês, eu me permito chamá-lo de Djalma Marinho Neto, por conta da tradição tão bacana da sua família. Obrigado. Djalma, vamos voltar àquele assunto de literatura. Você estava falando sobre os livros. Sim. Alguns livros você falou. Quais são os seus temas preferidos? Eu gosto dos... Hoje, né? Eu gosto de tudo, mas eu prefiro hoje mesmo livros com alguma coisa filosófica, certo? Que façam questionamentos sobre a natureza humana, sobre os problemas da alma, coisas assim. São meu livro de cabeceira. Meu livro de cabeceiras tem que ter alguma coisa também sobre os mistérios da natureza, principalmente do cosmos, essas coisas. Esses livros de Marcelo Gleiser, esses livros de Carl Sagan, entre outros, eu adoro ler isso. Então você também gosta de astronomia? Adoro astronomia, os limites da astronomia, porque são os infinitos. Tem vários infinitos que a gente nem percebe. Primeiro, da alma, do que tem, né? Sobre nós, a cabeça da gente é um infinito, tem 1000 possibilidades. A tecnologia que se apresenta hoje, ela não tem limites. E o espaço, e o que acontece no buraco negro, no começo dos tempos, essas coisas são infinitas. Eu acho que essa é uma coisa que me atrai, esses mistérios, né? E são meu livro de cabeceira. Meus livros de cabeceiras tratam sobre coisas desse tipo. Mas... Sobre o tempo, principalmente sobre o tempo, também o mistério do tempo, a seta do tempo, né? Aí você traduz isso em contos... Em alguns entram isso. Eu cheguei até a fazer uma frase em latim, se eu tentar me lembrar agora, tempus puserimus Deis in sagitta Citi sacramento. No tempo, o tempo é o Deus mais belo, e na sua seta está o mistério, a seta do tempo. Que beleza! Agora, eu descobri uma outra coisa, além de astronomia, descobri que você é cervejeiro. Explica aqui para o telespectador e para a telespectadora como é que se deu essa sua transformação em cervejeiro. Também. Olha, foi o seguinte, você sabe que os homens gostam de hobbies, né? De brincar com... Eu gostei muito de pescar também, né? Pescava, fazia caça submarina, pesquei a vida todinha. E... comecei a ver na internet pessoas fazendo cerveja. E achava que aquilo ali era um grande mistério. E como eu disse a você, eu adoro os mistérios, né? E comecei a estudar. E de um momento para outro entendi a química da confecção da cerveja. E comecei a aperfeiçoar só teoricamente, só lendo. Comprando livros, vendo na internet... vendo as receitas, entendendo as FGs, o ponto de açúcar, a utilização dos maltes, dos cereais, as diferenças de cada tipo, porque nós somos acostumados ao único tipo de cerveja, que é a lager.
a Pilsen Lager. Então, toda a cerveja que nós tomamos é uma Pilsen Lager. Entendeu? Aqui. Raramente a gente consegue ver uma cerveja diferente. Só que tem um universo aí no mundo de cervejas diferentes. É como o vinho. É muito parecido com o vinho. O vinho tem um universo imenso. E quando eu vi isso, eu digo, ótimo, tá bom para mim. Então, quando eu vi que tinha uma bagagem teórica muito grande, eu digo, eu vou passar por experimento. Mandei buscar primeiro um equipamento que eu chamo Triblock, 3 panelas, simples para fazer 10 litros de cerveja. Depois comecei a fazer nessa cerveja, nesse equipamento, vi que poderia ser mais compacto, porque eu morava num apartamento pequeno, para ter tanta coisa. Minha mulher brigava todo dia, porque eu melava tudo, era um verdadeiro alquimista louco. Aí mandei buscar um equipamento mais compacto, tudinho, e fiz 10 tipos de cervejas diferentes. 10? 10 tipos de cervejas diferentes. Que belga, IPA belga, Irisidral Straw, Oatmeal Stout. Que ver mais que eu fiz? Fiz cerveja de monge, Trappist Triple belga, cerveja de monastério. Então foi uma época de diversão. German Pils, uma cerveja alemã. Mas você continua fazendo cerveja? Não, parei. Porque recebi o ultimato da mulher, né? Ou parava, ou porque eu era uma escolha. Ou parava, não tinha mais o que fazer. Agora, vamos voltar para a literatura. Vamos. Você pode dizer o título de cada um dos seus 4 livros? O primeiro, de filosofia, foi o problema da imortalidade, o argumento sobre a imortalidade da alma, no livro Fédon, de Platão. O segundo livro foi um livro chamado Bipolar, Contos de Humor Variável. Não havia nada de doença bipolar, era porque eu intercalava uma tragédia com uma comédia, uma tragédia, uma comédia. Aí, quando eu vi que tinha feito isso quase de forma inconsciente, eu digo, não, vou botar um nome, uma coisa que vai em cima e volta, né? Mas eu fazia um alerta, olha, eu não tenho problema disso, de variação de humor. Pelo contrário, quando eu tomo uma cervejinha, meu humor fica mais alegre ainda. E o segundo foi O Tigre, porque foi um conto que eu fiz fantástico sobre aí eu vou dar um spoiler, né? Mas sobre um negócio que ligava a Gengis Khan, chegava até Gengis Khan. E o terceiro livro, já como é uma coletânea, eu peguei pedaços de cada um deles e fiz um título que eu achei tão bonito: O Tempo, Espelhos e Sonhos. E fiz isso aqui de forma inconsciente. Você pode mostrar para a câmera? Posso, não sei qual delas, mas... Essa daqui do lado. Pronto. Tempo, Espelhos e Sonhos. Beleza. E eu estou muito feliz com esse livro. Fiz pelo Sebo Vermelho, de Abimael. Eu achei muito bom. Fiz na gráfica Offset, na Ribeira. Excelente tratamento também. Esse é o seu último livro? Meu último livro. É meu xodó esse. Como é que as pessoas têm acesso? Quem estiver assistindo, quiser dar uma lida nos seus trabalhos, como é que vai fazer? Eu acredito que está em Abimael, no Sebo Vermelho. Ele disse a mim que ele, como é o editor, ele disse que ia colocar na cooperativa da UFRN, ia colocar em outros lugares que vendem livros. Que beleza. Aí eu não sei ainda exatamente, porque aí é lançamento, né? Estamos ainda naquela fase de adaptação mercadológica, né? Que bacana. Djalminha, lamentavelmente, o diretor do programa, que eu tenho um diretor também, né? Sim, é todo... E já nervoso demais, já mostrou o reloginho 3 vezes. Tô entendendo. Por isso, só me resta agradecer. Obrigado. Por esse bate-papo maravilhoso. Obrigado. Você que é uma pessoa que eu quero muito bem. Obrigado. E quero renovar esse agradecimento por você ter aceitado o convite. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui e ter contribuído. Com certeza. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom.